que você toma todos os dias achando que é saúde pode estar te matando aos poucos. Suplementos são vendidos como milagres, prometem energia, força, juventude, mas a verdade é que muitos deles nunca foram testados com segurança a longo prazo, e alguns estão diretamente ligados a arritmias, hipertensão e até infartos silenciosos. Você pode estar tomando agora mesmo algo que parece inofensivo e que está sobrecarregando seu coração sem você perceber. O pior, os efeitos colaterais surgem quando o dano já está feito. Se você tem mais de 40 anos, toma suplementos regularmente e sente cansaço, pressão oscilando ou palpitações. Esse vídeo pode ser o alerta que salva sua vida. Os 3 suplementos populares que podem sobrecarregar o coração. A busca por uma vida mais saudável leva muitos a adotarem suplementos alimentares como parte da rotina. Vitamina aqui, cápsula ali, pó milagroso no café da manhã. Mas o que poucos sabem é que alguns dos suplementos mais vendidos no Brasil e no mundo têm efeito direto sobre o sistema cardiovascular e podem agravar ou até causar problemas cardíacos sérios, especialmente após os 40 ou 50 anos. Aqui, revelamos os 3 suplementos populares que você talvez esteja tomando e que merecem atenção redobrada se você quer proteger o seu coração. 1. Suplementos de cafeína. O estimulante disfarçado de energia. Cafeína é uma substância presente em termogênicos, pré-treinos, bebidas energéticas e até em suplementos para foco e desempenho mental. Embora ofereça um aumento temporário de energia e concentração, o consumo em excesso pode ter efeitos tóxicos sobre o coração. Aumenta a frequência cardíaca, taquicardia. Pode causar arritmias em pessoas com predisposição genética, eleva a pressão arterial, estimula o sistema nervoso simpático, gerando estresse contínuo no coração. Em pessoas acima dos 50 anos, que já apresentam maior rigidez arterial e possível acúmulo de placas, esse estímulo extra pode ser perigoso. E o pior, a cafeína se acumula no organismo se for consumida várias vezes ao dia em diferentes produtos. Mesmo suplementos que parecem naturais, com chá verde, guaraná ou yerba mate, podem conter doses altas de cafeína. Resultado: você pensa que está apenas se energizando, mas está acelerando silenciosamente o desgaste cardíaco. 2. Suplementos de ômega 3 em excesso. Inflamação e fibrilação. O ômega 3 é amplamente recomendado por seus benefícios à saúde cardiovascular, principalmente por reduzir triglicerídeos e inflamações. Mas há um porém. Em doses altas, especialmente quando não supervisionadas por um médico, o ômega 3 pode causar arritmias e hemorragias. Pesquisas mostram que o consumo exagerado, acima de 3 g por dia, pode aumentar o risco de fibrilação atrial, ritmo irregular do coração, interferir na coagulação sanguínea, provocar flutuações na pressão arterial, ter interação perigosa com medicamentos anticoagulantes ou antiplaquetários. Além disso, a qualidade dos suplementos conta muito. Suplementos de ômega 3, oxidados ou contaminados com metais pesados, como mercúrio, representam uma ameaça séria à saúde cardiovascular. Ou seja, o que deveria proteger o coração pode feri-lo, se mal dosado ou de má procedência. 3. Suplementos de testosterona e pró-hormonais. O risco silencioso do excesso. Homens a partir dos 40 anos costumam buscar alternativas para manter a virilidade, força muscular e disposição. É aí que entram os suplementos estimulantes de testosterona, também conhecidos como pró-hormonais. Mesmo os produtos que dizem ser naturais, com ingredientes como tríbulos terrestres, feno grego ou DHEA, podem alterar o eixo hormonal e ter impacto direto sobre o coração. Aumentam o risco de hipertensão, estimulam a produção de glóbulos vermelhos, tornando o sangue mais espesso, aumento de hematócrito. Podem promover o crescimento de placas ateroscleróticas. Estão associados a infartos e acidentes vasculares em pessoas com predisposição. E o maior problema, os efeitos colaterais não aparecem de imediato.
O coração vai sendo sobrecarregado lentamente, enquanto a pessoa sente mais energia ou mais força. Estudos já mostraram que o uso contínuo de pró-hormonais sem controle médico está diretamente relacionado a eventos cardiovasculares precoces, inclusive em homens jovens. Conclusão: nem tudo que parece saudável é seguro. A indústria de suplementos movimenta bilhões, e muitos desses produtos chegam ao mercado sem estudos robustos sobre segurança cardiovascular em longo prazo. O que isso significa para você? Se tem mais de 50 anos, histórico de hipertensão, colesterol alto ou problemas cardíacos na família, todo suplemento deve ser avaliado com cautela. Sempre leia os rótulos com atenção. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer produto, mesmo que ele seja natural. Cuidar do coração é mais do que evitar frituras e caminhar no parque. É também não cair na armadilha de consumir algo todos os dias. O que ninguém te contou sobre o uso contínuo dessas substâncias? Tomar um suplemento parece inofensivo. Ele está ali, na prateleira da farmácia ou da loja de produtos naturais, com promessas de mais disposição, foco, energia, libido, memória, emagrecimento. Você começa tomando um, depois adiciona outro. E quando percebe, seu corpo está diariamente exposto a uma carga bioquímica silenciosa, repetida e acumulativa. Mas o que quase ninguém conta, nem as embalagens, nem os vendedores e muitas vezes nem os profissionais da saúde, é que o uso contínuo e indiscriminado de determinados suplementos pode ter efeitos colaterais graves a médio e longo prazo. A seguir, você vai entender por que isso acontece. 1. O corpo não foi feito para ser estimulado 365 dias por ano. Substâncias como cafeína, pró-hormonais, compostos termogênicos e vasodilatadores têm um mecanismo de ação potente. Eles estimulam artificialmente o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema cardiovascular. Isso gera uma falsa sensação de energia, força ou foco. Mas por trás disso, o corpo está sendo forçado a funcionar além do seu ritmo natural. Com o tempo, isso cobra um preço. Glândulas como a suprarrenal entram em exaustão, fadiga adrenal. O sistema nervoso autônomo se desequilibra, favorecendo arritmias e insônia. A pressão arterial começa a subir lentamente e o coração passa a trabalhar sob estresse constante. O resultado é um corpo que parece funcionar melhor, mas por dentro está entrando em colapso. 2. O uso crônico mascara sintomas importantes. Um dos maiores perigos dos suplementos estimulantes ou hormonais é que eles escondem sinais que o corpo tenta te dar. Por exemplo, a fadiga que você sente pode ser sinal de desequilíbrio hormonal, inflamação ou doença crônica. A falta de libido pode indicar resistência insulínica, queda da testosterona ou problema na tireoide. O ganho de peso pode ter ligação com o fígado, com a microbiota ou com o sono ruim. Mas ao tomar substâncias que maquiam o cansaço ou a queda de desempenho, você silencia esses sinais e perde a chance de agir antes que algo mais grave aconteça. Muitos diagnósticos sérios são atrasados justamente porque o corpo foi dopado por suplementos durante anos. 3. O efeito acumulativo pode gerar sobrecarga hepática e cardíaca. O fígado é o principal órgão responsável por metabolizar suplementos, vitaminas lipossolúveis, hormônios e substâncias químicas. O coração, por outro lado, sofre as consequências do que afeta a viscosidade do sangue, a pressão e o ritmo cardíaco. Quando você consome suplementos todos os dias, por meses ou anos, esses órgãos vão acumulando a carga. Substâncias lipossolúveis como vitamina A, D, E e K se acumulam no fígado e podem causar toxicidade. Aminoácidos de cadeia ramificada, BCAAs, e proteínas em excesso sobrecarregam os rins. Estimulantes como cafeína, ioimbina ou sinefrina aumentam o risco de infarto, AVC e arritmias. Naturais, como tríbulos, maca e DHEA afetam os hormônios e elevam o risco cardiovascular. O que era para ser fortalecimento vira um processo silencioso de desgaste.
que só se revela quando o dano já está instaurado. 4. A ilusão do natural e a falta de regulamentação. Muitos pensam que, se é natural, não faz mal. Mas nem tudo que é natural é inofensivo. E nem tudo que é vendido é seguro. A indústria de suplementos, especialmente no Brasil, é pouco fiscalizada, e os produtos chegam ao mercado sem estudos de longo prazo, sem comprovação de pureza, com dosagens mal definidas e, muitas vezes, com substâncias escondidas no rótulo. Estudos internacionais já encontraram anabolizantes disfarçados, metais pesados, estimulantes sintéticos e contaminantes em suplementos populares vendidos como naturais. Ou seja, o perigo pode estar dentro da cápsula, mesmo que ela pareça inofensiva. Conclusão: suplemento não é bala, é bioquímica. O uso contínuo dessas substâncias não pode ser tratado com banalidade. Não é porque algo é vendido sem receita que pode ser usado livremente. Especialmente depois dos 40 ou 50 anos, quando o metabolismo muda, o coração precisa de estabilidade e o corpo perde capacidade de desintoxicar com rapidez. O que ninguém te contou é que o suplemento que melhora sua performance, hoje, pode ser o que vai acelerar sua queda amanhã. Ficar alerta não é ser paranoico, é ter responsabilidade com o corpo que você vai habitar até o fim da vida, porque até naturais podem ser perigosos dependendo da sua idade. Existe uma ideia muito difundida e extremamente perigosa de que se algo é natural, então é seguro. Ervas, raízes, extratos, pós, cápsulas verdes. Tudo parece inocente, mas essa crença ignora um fato crucial. Natural não é sinônimo de inofensivo. Arsênico é natural. Cicuta é natural. Plantas com poder neurotóxico, hepatotóxico ou abortivo crescem em qualquer mato. E muitas substâncias ditas naturais, nos suplementos, têm efeitos diretos sobre o coração, os hormônios, o fígado, os rins e o cérebro. O mais grave: o risco aumenta conforme a idade. Vamos entender o porquê. 1. Após os 40, o seu corpo muda. E seus órgãos também. A partir da meia-idade, o corpo sofre uma série de transformações silenciosas. O metabolismo hepático desacelera, os rins perdem eficiência de filtração, o sistema nervoso fica mais sensível a estimulantes, o coração se torna mais vulnerável a sobrecargas. Com isso, substâncias que antes eram bem toleradas começam a se acumular ou a gerar efeitos colaterais mais intensos. Por exemplo, uma dose de cafeína, que aos 25 anos era só energia, aos 55 pode causar taquicardia e insônia crônica. Uma erva que melhora a libido na juventude, após os 50, pode elevar a pressão e disparar os batimentos. Um suplemento que estimula o metabolismo pode descompensar hormônios já frágeis e causar arritmias. Ou seja, o que funcionava antes pode ser tóxico agora. 2. A interação com medicamentos e condições crônicas aumenta o risco. Com o avanço da idade, é comum o uso contínuo de medicamentos para hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, depressão ou ansiedade, problemas de tireoide. E aqui está o perigo. Muitos suplementos naturais interagem diretamente com essas medicações. Ginseng, por exemplo, pode alterar a ação da insulina e causar hipoglicemia. A erva de São João, Hypericum perforatum, pode interferir em antidepressivos e causar crises de humor, ansiedade e insônia. A ioimbina, usada em fórmulas para libido, eleva a pressão arterial e pode causar crises hipertensivas. A cafeína, presente em inúmeros naturais, pode anular o efeito de beta-bloqueadores, como o atenolol, e descompensar o tratamento cardíaco. E a maioria das pessoas nem imagina que está misturando substâncias perigosas. 3. O coração envelhecido tem menor tolerância a variações. Com a idade, o músculo cardíaco perde parte da elasticidade, o ritmo de condução elétrica muda e a capacidade do coração de lidar com estímulos externos diminui. Suplementos naturais com ação: estimulante, cafeína, guaraná, ioimbina, vasodilatadora, arginina, citrulina,
beterraba concentrada. Termogênica, sinefrina, gengibre, pimenta caiena. Podem causar arritmias, taquicardias, palpitações e até angina em pessoas com predisposição. Um coração que já sofre com pequenos entupimentos ou pressão mal controlada pode entrar em crise com o uso contínuo dessas substâncias. E o pior, como muitas dessas reações são sutis no início, o problema só aparece quando um infarto ou uma arritmia grave já se instalou. Os sinais que indicam que seu coração já pode estar sentindo os efeitos. Você pode estar usando uma substância aparentemente inofensiva. Pode ser um suplemento natural, um termogênico, uma planta que dizem fazer bem. Talvez algo que prometa mais energia, mais disposição, mais foco. Mas enquanto você acredita estar cuidando da saúde, seu coração pode estar gritando em silêncio. O problema é que o coração não dói como um machucado. Ele se desgasta em silêncio, até que o primeiro sintoma seja o último aviso. Por isso, é essencial reconhecer os sinais precoces que indicam que o seu sistema cardiovascular já está sofrendo os efeitos acumulados dessas substâncias. Vamos a eles. 1. Palpitações ou coração acelerado sem motivo aparente. Sentir o coração bater forte ou rápido mesmo em repouso não é normal, especialmente se acontece com frequência. É um sintoma comum em pessoas que usam estimulantes naturais como cafeína, presente em suplementos e fórmulas para emagrecimento, guaraná em pó, sinefrina, presente em extrato de laranja amarga, e ioimbina, em produtos para libido e performance sexual. Essas substâncias podem alterar a condução elétrica do coração, provocando arritmias, taquicardia e até crises hipertensivas. Se você já sentiu o coração disparar, mesmo sentado ou deitado, preste atenção. Isso pode ser um aviso precoce de sobrecarga cardíaca. 2. Sensação de cansaço e falta de ar em atividades leves. Se subir uma escada ou caminhar um quarteirão está te deixando exausto. Se você sente falta de ar com facilidade, e se isso não acontecia antes, é sinal de alerta. Isso pode indicar que o coração está perdendo eficiência para bombear sangue, sofrendo sobrecarga silenciosa ou até desenvolvendo insuficiência cardíaca leve, algo que pode se agravar com o uso contínuo de certos suplementos. Produtos com ação vasodilatadora ou que aumentam o metabolismo podem alterar a pressão e sobrecarregar o sistema cardiovascular, gerando esse tipo de sintoma progressivo. 3. Pressão arterial instável, alta ou oscilando demais. Suplementos naturais, com efeitos vasoconstritores ou vasodilatadores, podem desregular completamente a pressão arterial, principalmente em quem já tem tendência à hipertensão. Algumas substâncias elevam a pressão de forma sutil e constante. Outras causam picos perigosos, que você nem percebe até o sintoma aparecer. Se sua pressão tem oscilado demais, com episódios de dor de cabeça, tontura ou mal-estar, e você está tomando algo para dar energia ou emagrecer, a causa pode estar no frasco e não no sal da comida. 4. Tonturas, visão escurecida ou sensação de desmaio. Esse é um sinal direto de que algo está errado com a perfusão cerebral, e o culpado pode ser o coração. Pode ocorrer por quedas súbitas da pressão, por uso de diuréticos naturais ou vasodilatadores, arritmias que impedem a oxigenação adequada do cérebro, alterações nos batimentos por interação com suplementos. Esses episódios são comuns em idosos que usam ginseng, maca peruana, cafeína em excesso, tribulus terrestres, extratos bioativos vendidos como ergogênicos. Se você já passou por isso e não faz ideia do motivo, reavalie tudo o que tem consumido. 5. Dores leves no peito ou pressão no tórax. Mesmo que não seja aquela dor forte típica do infarto, sensações de peso, aperto ou queimação no peito, principalmente ao se esforçar, podem indicar microlesões nas artérias coronárias, espasmos vasculares causados por estimulantes, início de angina, sinal clássico de sofrimento cardíaco. Muitas pessoas ignoram esses sinais e continuam usando substâncias que ajudam no treino
ou melhoram a disposição, até que um quadro grave se instale. Lembre-se, o infarto começa anos antes do ataque, e o corpo sempre avisa. E o protocolo mais seguro para proteger seu sistema cardiovascular agora mesmo. Depois de tudo o que você viu, uma coisa já ficou clara. O perigo nem sempre está no que parece perigoso. Às vezes, está justamente naquele suplemento natural, naquela substância liberada, ou naquele hábito que você repete todos os dias achando que faz bem. Mas a boa notícia é, você pode proteger seu coração, e pode começar agora mesmo. A chave está em adotar um protocolo simples, inteligente e seguro, que respeita os limites do seu corpo, fortalece seu sistema cardiovascular e ainda melhora sua energia de forma natural e sustentável. Aqui está o passo a passo. 1. Interrompa imediatamente qualquer substância com efeito estimulante ou vasoconstritor. Se você usa qualquer produto que prometa mais energia, redução de apetite, ativação do metabolismo, estímulo sexual imediato, pare agora, verifique os rótulos e procure por substâncias como cafeína anidra, sinefrina, ioimbina, ginseng coreano, tribulos terrestres, guaraná em pó concentrado, extrato de laranja amarga, L-teanina, cafeína combinada. Esses compostos podem aumentar o risco de arritmias, hipertensão e sobrecarga cardíaca, principalmente em pessoas acima dos 50 anos. A primeira etapa do protocolo é simples: eliminar o risco. 2. Reequilibre seu sistema cardiovascular com alimentos vasodilatadores naturais e seguros. Ao invés de usar suplementos perigosos, opte por alimentos funcionais que ajudam o coração a trabalhar melhor sem agredi-lo. Inclua diariamente beterraba crua ou em suco, rica em nitratos naturais que ajudam a dilatar os vasos. Alho cru amassado, especialmente pela manhã, potente regulador da pressão. Aveia integral, que contribui para o controle do colesterol e pressão. Abacate e azeite de oliva extra virgem, fontes de gordura boa anti-inflamatória. Chá de hibisco, que ajuda a controlar a pressão arterial de forma segura. Estes alimentos agem de forma inteligente, gradual e natural. Eles melhoram a circulação, reduzem a inflamação e aliviam o trabalho do coração, sem causar picos nem riscos ocultos. 3. Reforce o coração com os 3 nutrientes fundamentais da proteção cardiovascular. Não se trata de encher o corpo de comprimidos, mas sim de oferecer ao organismo os nutrientes que ele realmente precisa para funcionar bem. Aqui estão os 3 mais importantes. Magnésio, relaxa os vasos sanguíneos, previne arritmias, regula a pressão arterial. Use cloreto de magnésio, PA ou magnésio de malato, com orientação médica. Coenzima Q10, essencial para a energia celular do músculo cardíaco. Reduz a pressão e a fadiga cardíaca, altamente recomendada para quem usa medicamentos para pressão dose comum. 100 mg por dia. Ômega 3 de alta pureza, EPA e DHA, anti-inflamatório potente, protege as artérias, reduz risco de infarto e derrame. Prefira óleo de peixe destilado molecularmente ou óleo de krill. Estes 3 nutrientes são seguros, eficazes e respaldados por estudos científicos. Eles não estimulam o coração, fortalecem. 4. Ative a circulação com o exercício mais seguro e eficaz para o coração. Você não precisa correr, não precisa fazer academia, não precisa sofrer, mas precisa se mover. E a caminhada diária ainda é o exercício mais poderoso para proteger seu sistema cardiovascular. Caminhe 30 minutos por dia, de preferência pela manhã, em ritmo leve a moderado, sem ficar ofegante, em lugares tranquilos, com calçados confortáveis.